Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos no período da Quaresma. E o que é a Quaresma? A Quaresma é um período de preparação para a Páscoa. Mas por que preparação para a Páscoa? Para que a Páscoa não seja simplesmente uma festa banal, mas ela seja um momento de transformação de vida. Essa é a intenção da Páscoa. Ou seja, eu festejo a Páscoa, eu consigo celebrar a Páscoa a partir do momento que eu vejo que algo se transformou na minha vida. Aí então eu tenho uma vida nova. Isso significa Páscoa, passagem para uma vida nova. E nós vivemos essa passagem para uma vida nova a partir do momento que nós nos transformamos para melhor. E essa transformação tem que ser concreta. Por isso que existe a Quaresma. Quaresma é um período em que nós refletimos sobre a nossa vida individual, sobre as nossas relações, sobre a nossa vida social também. E hoje as duas leituras, principalmente a primeira leitura e o Evangelho que nós temos, que nós ouvimos, se encaixam perfeitamente para o início da Quaresma. Por quê? Porque tanto a primeira leitura como a segunda, o Evangelho, eles nos falam sobre a decisão. E é este o passo primeiro para a Quaresma. É ter consciência de que eu devo decidir. De que eu devo decidir sobre a minha vida. De que a minha vida, ela é feita de decisões. E decisões concretas. Tem uma hora que eu tenho que dizer sim. Tem uma hora que eu tenho que dizer não. Tem uma hora que eu tenho que concordar. Tem uma hora que eu tenho que discordar. Ou então a minha vida é construída quando eu deixo que outros decidam por mim. E aí então outros vão fazer a minha vida. Então a decisão é um ponto-chave. E aqui vem a primeira leitura. É claro que eu espero que todos aqui tenham consciência de que Adão e Eva é um mito. Adão e Eva não existiram, na verdade. Não são personagens históricos, porque a Bíblia não é um livro somente de relatos históricos. A Bíblia também é um livro de relatos escritos com a intenção de nos transmitir uma mensagem. E o que nos interessa é a mensagem dessa história. Eu espero que todos tenham essa consciência de que aqui no Gênesis e na narrativa de Adão e Eva não está a origem do mundo, propriamente dito, mas está a origem do nosso amadurecimento como pessoa. Ou seja, como qualquer mito, Adão e Eva acontece constantemente na nossa vida. E acontece como? Cada um aqui já viveu o mito de Adão e Eva. Ou seja, cada um aqui já esteve no paraíso. Que paraíso? A nossa infância. Isso mesmo. Cada um aqui já viveu um paraíso na sua infância. Tudo estava protegido. Nós nos sentíamos protegidos. Nós nos sentíamos guardados. Naquele aconchego dos adultos que nos criaram. Nós não tínhamos que tomar decisão nenhuma. Tudo estava decidido por nós. Era aquele aconchego do paraíso. Nós vivemos aqui. Mas num determinado período da vida, que é a adolescência e a juventude, nós começamos a descobrir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós começamos a nos alimentar dessa árvore. E aqui nós começamos a sair do paraíso. E a tomar a consciência de que nós é que temos que decidir entre o bem e o mal. Que construir a vida depende de nós. É claro que tem muita gente que continua no paraíso ainda, apesar de adultos, tá? Principalmente vocês, mulheres. Infelizmente as mulheres são vítimas disso. Por quê? Porque pela nossa cultura machista, a mulher sempre foi um ser dependente. E aí, o que acontece com muitas mulheres? Em primeiro lugar, ela é filha do João. Então ela é filha do João, tá? O João guarda a sua filha.
Aí depois ela conhece o Pedro e vai se casar com o Pedro. Aí ela deixa de ser filha do João e vai se tornar esposa do Pedro. Esposa do Pedro. E depois ela tem o Filipe. Aí então ela vai se tornar mãe do Filipe. Muito bem, o João, velhinho, morre. Mas ela ainda tem o Pedro e o Filipe. Não é? Aí vem a bendita da nora, as noras aí, a bendita da nora, não é? E tira o Filipe dela. E ela deixa de ser mãe do Filipe. Aí ela fica com o Pedro, mas ela é esposa do Pedro. Mas pela estatística, nós homens falecemos mais cedo. Aí o Pedro morre. Aí ela não é ninguém. Acabou. A identidade dela nunca existiu. Ela nunca foi gente, ela nunca foi ser humano. Ela nunca decidiu sobre sua vida. Ela nunca tomou as suas próprias decisões. Ela nunca viveu a sua vida como pessoa. Ela sempre foi alguém de alguém. A sua referência sempre foi alguém. Aí sabe o que acontece? Ela se refugia na igreja. Aí ela se enche de afazeres aqui dentro. Ponto final. Não é? E espera a morte chegar. É mais ou menos isso. Não é? História de muita gente que nunca saiu do paraíso e vem fazer também da igreja um paraíso, um refúgio. Ou seja, o paraíso é esse refúgio onde eu não tenho que enfrentar a vida. Isso não é vida de ser humano, gente. Vida de ser humano é o convite de sair do paraíso e enfrentar a vida. E é claro que eu citei as mulheres, mas muitos homens também vivem assim. Muitos homens, o mundo desaba se a mulher falece. Por quê? Porque é super dependente, extremamente dependente. Ou seja, nós precisamos construir uma vida de filhos de Deus. E filhos de Deus são pessoas que têm consciência de enfrentar a vida na solidão que a vida é. E eu preciso saber fazer isso. E aqui está o mito de Adão e Eva. O alimentar-se do conhecimento do bem e do mal é uma necessidade e um processo de transcendência. E é isso que a religião nos faz, ou deve fazer. E justamente aqui também está a tentação de Jesus no deserto. Ou seja, Jesus, essa narrativa da tentação do deserto, é uma síntese de todas as tentações que Jesus vai ter pelo meio do caminho. Se vocês lerem bem os evangelhos, vocês vão ver que as 3 tentações que estão aqui, nessa narrativa, estão presentes em toda a vida de Jesus. E todas elas dizem respeito ao quê? À glória, ao triunfo e ao poder. É isso mesmo. Ou seja, Jesus, ele é tentado pelos fariseus da época a fazer grandes milagres. Várias vezes os fariseus chegam para Jesus e falam assim: olha, você é o Messias, então faça milagres. Nós queremos, dê a prova. Nós queremos um grande milagre seu. É o que está na narrativa, transformar as pedras em pães. Mas também existiam os movimentos nacionalistas da época que queriam um líder político e nacionalista. E pensavam que Jesus era um deles. E Jesus disse não aos movimentos nacionalistas. E por fim, é claro que os discípulos também exigiam de Jesus uma postura. Pedro tenta tirar Jesus da cruz. Pedro tenta desviar Jesus do seu caminho. E Jesus fala para Pedro: sai de mim, Satanás. Não é isso? Então é uma síntese de todas as tentações que Jesus tem. Mas o que tem a ver essas tentações? Tem a ver com triunfo, tem a ver com glória, tem a ver com poder. Tem a ver com o quê? Com o maior obstáculo da nossa vida, que se chama ego. O maior obstáculo da nossa vida, ego. E é o ego que faz com que ou a gente se esconda no paraíso, porque a gente quer ser amado somente, a gente quer que os outros decidam, ou esse ego quer aplauso lá fora. Então ele vai só tomar decisões que os outros querem que ele tome. Ele vai corresponder às expectativas dos outros. Ele vai fazer aquilo que agrada somente. E cuidado vocês casais. Muitas vezes na vida conjugal acontece assim.
a gente só quer ceder. A gente não quer dialogar. A gente quer fazer com que o outro fique bem. E aí a gente vai se anulando como pessoa. Não é por aí. Mas esse é o grande perigo. O ego quer aplauso, quer triunfo, quer glória. E aí ele se vende. E o ser humano não pode ser assim. O ser humano constrói a sua vida, ou pelo menos o cristão que tem consciência da humanidade e do Filho de Deus que é, ele tem que construir a vida através do que é correto, do que é justo, mesmo que ele venha perder com isso. Nós vivemos no mundo, e a campanha da fraternidade desse ano, ela é muito, apesar de vir um pouco tarde, mas ela é muito conveniente, não é? A própria situação da natureza nossa é uma situação que mostra isso. É a consequência de ações egocêntricas que visam o lucro. É claro que o grande problema que a campanha da fraternidade traz está não aqui, no comportamento de cada um de nós. É claro que nós podemos ter um comportamento ecologicamente correto, mas isso não vai resolver o problema. O grande problema está nos Estados Unidos, num país que se recusa a não poluir o meio ambiente, está em outros países também, está nas multinacionais. E na minha opinião, quem faz alguma coisa realmente eficaz é o Greenpeace. Fora o Greenpeace, realmente nós não temos ações realmente de combate a essas organizações que poluem o meio ambiente. Mas de qualquer forma, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos transformar a nossa vida com pequenas decisões. E é isso que o cartaz da campanha da fraternidade traz. A reflexão de que nós estamos poluindo o ambiente. Mas a natureza, ela tenta sobreviver. Ela tenta ir além das nossas decisões egoístas. E ela tenta se oferecer a nós. Nós podemos interpretar aqui o cartaz como o Rio Bauru. O que vocês estão vendo ali é o Rio Bauru, não é? Ou então nós podemos interpretar ali, no cartaz, o churume de Bauru que está indo para o aquífero Guarani. Também nós podemos interpretar, trazer aquele cartaz para a nossa realidade, não é? E assim por diante. Ou seja, nós temos problemas que não estão só lá nos Estados Unidos ou na Ásia, mas nós temos problemas muito sérios aqui na nossa realidade. E nós como cristãos temos que tomar decisões, que nós possamos tomar essas decisões, que nós possamos realmente construir uma vida que nos dê orgulho, porque gente, dignidade é isso. Dignidade é a sensação de que eu mereço respeito. E quando eu mereço respeito? Quando eu saio do paraíso, quando eu posso decidir por mim mesmo, quando eu sei o que é certo e o que é errado, e eu tomo decisões concretas. Aqui eu sinto que eu mereço respeito. Então que cada um possa se respeitar e exigir respeito como filhos e filhas de Deus.